nosso programa. Nós vamos passar direto para as perguntas aqui feitas pelo Paulo Moreira Leite, eu, Ricardo Melo e pelo Alberto Pires aqui. E primeiro dá boa tarde para o senhor, presidente. Ricardo, boa tarde, querido. É um prazer imenso estar falando com você, falando com o Paulo Moreira Leite e com pessoas que eu conheço há muito tempo, respeito profissionalmente. E peço desculpa porque, na verdade, da outra vez eu vou querer ir aí no estúdio para poder fazer a gravação ao vivo, mais perto de vocês, para fazer um tete-a-tete. De qualquer forma, vamos aproveitar o tempo que nós temos, querido, e fazer, vocês são livres para fazer todo e qualquer tipo de pergunta. Não tem pergunta proibida, só não vale perguntar se o gol do João foi de mão ou não, porque o João já falou. O resto poderemos conversar. Que esse título não há tribunal que possa tirar da gente. Bom, presidente, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: hoje nós tivemos uma notícia da área do judiciário, para variar, que foi a ampliação para absurdos 30 anos da condenação, da pena que recai sobre o ex-ministro José Dirceu. Embora a ampliação da condenação, que equivale quase a uma prisão perpétua, só vai poder sair da cadeia 101 anos se realmente se for preso, lança uma nova nuvem aí sobre a própria situação do senhor, porque é a mesma turma do Tribunal Regional Federal que vai julgar a apelação feita com relação à sentença do juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor recebe essa condenação? Quais as implicações do tempo? Como é que o senhor está vendo isso aí, presidente? Olha, Ricardo, primeiro eu recebo com tristeza, né? Saber que o companheiro Zé Dirceu teve a pena aumentada e eu acho isso grave, porque eu acho que o Zé Dirceu já pagou qualquer crime que ele tenha cometido. O Zé Dirceu é um homem público, tem residência fixa, portanto não há nenhuma razão da justiça tomar a atitude que tomou contra o Zé Dirceu. Eu estou esperançoso no caso do Vacari, mas mesmo assim tem outros inquéritos contra o Vacari. Certamente eles vão arrumar um pretexto qualquer para não liberar o Vacari. Olha, Ricardo, eu não gosto de ficar discutindo muito essa história da Lava Jato, essa história do Poder Judiciário, porque eu acho que nós estamos vivendo uma situação de anormalidade no Brasil, uma anomalia muito séria com o comportamento autoritário de setores do Poder Judiciário, setor da Polícia Federal, setor do Ministério Público, ou seja, que muitas vezes, induzidos por determinados setores da imprensa, fazem a condenação às pessoas mesmo sem provas, ou seja, porque o que é mais grave em todo esse processo é que as pessoas não querem mais prova. Eu tenho desafiado, eu vou dizer a palavra correta, Ricardo, eu tenho desafiado a Polícia Federal, o pessoal da Lava Jato, eu tenho desafiado o Ministério Público da Lava Jato e tenho desafiado o juiz Moro a apresentar uma prova contra mim. Uma prova, eu não peço nem duas, é uma só. Eu quero que eles apresentem um real na minha vida que não seja resultado do meu trabalho. Ou seja, mas eles chegaram à conclusão que não precisa prova. A prova é bobagem. Prova é coisa, sabe, antiga. Agora é o seguinte, é a convicção deles que prevalece. E a minha é a prova. Eu quero que eles provem se, num primeiro momento, porque não sei se você recorda, o Ricardo, todos esses processos contra mim, um vem de denúncia do Estadão, outro vem de denúncia da Veja, outro vem de denúncia da Época, outro vem de denúncia do Globo, outra vem de denúncia não sei do quem. Ou seja, a imprensa contou uma mentira, o Ministério Público pediu investigação, a Polícia Federal fez um inquérito mentiroso, o Ministério Público fez uma acusação mentirosa e o juiz aceitou. Quer dizer, isso não tem mais paradeiro. Ou seja, se contou uma mentira tão grande que ele não tem como voltar, não tem como sair dessa história. E isso está me incomodando, porque, sinceramente, eu poderia dizer uma palavra, sabe, aqui, isso enche o saco, sabe? Ou seja, por falta de prova, por falta de responsabilidade no comportamento perante a opinião pública, todo dia uma mentira, todo dia uma invenção, e mantém uma série de refém. Ou seja, é o Palocci preso há 1 ano, é o Marcelo Odebrecht preso há 3 anos, é o Léo preso há não sei quanto tempo, ou seja,
e as pessoas vão sendo obrigadas a dizer o que o Ministério Público quer que ele diga, as pessoas vão sendo obrigadas a dizer o que os advogados, os delatores querem que diga, ou seja, e vai aumentando a quantidade de mentira uma atrás da outra, eles não têm saída. Não tem saída. Eu fico preocupado porque eu fico vendo televisão, eu não sei quando é que a televisão vai ter coragem de pedir desculpa. Porque pedir desculpa é uma palavra que exige grandeza. Mentir é pequenez. Agora, pedir desculpa pelo engano que foi feito é grandeza. E eu não sei se essa gente tem a grandeza de pedir desculpas. Eu sempre que eu falo da escola de base, que todo mundo se lembra. Ou seja, se destruiu uma família, se destruiu uma escola com base numa mentira e depois ninguém pediu desculpas. Então eu quero dizer o seguinte, eu estou disposto a brigar. Se tem político que tem medo dele, isso é problema do político que tenha medo. Se tem político que roubou, é problema de quem roubou. Eu não roubei e vou brigar até os últimos da minha vida para manter o direito que eu conquistei de andar de cabeça erguida nesse país, olhando para a cara de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Então, é assim que eu vou enfrentar essa situação e espero que eles tenham a mesma lisura e o mesmo comportamento que eu. O Alberto Vilas aqui quer fazer uma pergunta para os senhores, também faz parte da nossa bancada, presidente. Ô Roberto, um abraço, querido. Presidente, é o seguinte, eu fiz um levantamento aqui, o senhor foi capa 58 vezes da revista Veja. A primeira vez foi em 1979, com a manchete Greve, Impacto e a Queda de Lula. Tem capas históricas com H minúsculo, que é falando que o senhor ia pedir asilo na Itália, e o dinheiro de Cuba que vinha para o PT, o dinheiro das partes que vinha para o PT. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor entrou com algum processo contra a revista Veja? O senhor ganhou algum, perdeu algum, tem algum em andamento? Não, deixa eu te contar uma coisa. Tem um estigma com relação ao processo contra a Veja, porque todo e qualquer jornalista, e tem muitos jornalistas que me falam que é difícil entrar com um processo contra a Veja, porque tudo cai numa determinada vara e nessa vara, sabe, esse processo não anda. Eu tenho alguns processos contra a Veja, sabe, contra pessoas da Veja, mas eu prefiro o direito de resposta do que ficar processando e ficar 10 anos. Eu lembro que eu abri um processo contra a Folha em 1994, eu só fui ganhar em 2004, quando eu já era presidente da República. Eu não tenho tempo de ficar esperando, eu já tenho 71 anos de idade. Sabe, até esqueci porque que entrei com o processo, sabe? Então, eu também não dou muita importância para a Veja, porque eu, sinceramente, não leio a Veja desde 1979, sabe? Na verdade, a Veja é a própria razão da mentira, da má-fé, do mau jornalismo, sabe? Quem inventou a palavra imprensa marrom é porque viu a Veja um dia. Quem inventou imprensa mentirosa é porque leu a Veja um dia. Então eu, sinceramente, não perco meu tempo lendo a Veja. Não perco e também outras revistas, ou seja, eu prefiro conversar com vocês, conversar com outras pessoas, ler algumas informações selecionadas do que vendo bobagem todo santo dia. Ok. O Paulo Moreira Leite quer conversar com o senhor também, presidente. Presidente, eu estive na caravana no Nordeste, que eu acho que foi um grande momento recente do senhor e de todas as pessoas que compreendem a sua importância na política brasileira, no futuro do Brasil, na preservação da nossa democracia, né? Eu queria saber, assim, que balanço o senhor faz da caravana e como é que o senhor planeja a próxima? Olha, Paulo Moreira Leite, primeiro eu quero agradecer a tua participação nas caravanas. A caravana, ela é um jeito mais eficaz de você ter um contato direto com a sociedade, aonde está a sociedade, ou seja, e você pegando na mão da pessoa, vendo a pessoa, passando a mão no rosto da pessoa, abraçando as pessoas, porque eu sempre achei que política é uma relação química entre os seres humanos, e eu faço isso com o maior prazer, e eu queria fazer uma aferição, sabe, do Nordeste que eu conheci nas caravanas de 94, 95, 92, do Nordeste que eu presidi a República do Brasil e do Nordeste agora nesses últimos anos. E eu percebi que o povo está angustiado, o povo está um pouco desesperançado, o povo está com medo de perder
as coisas que eles conquistaram. O povo está vendo diminuir o dinheiro da cisterna, o povo está vendo se falar muito e acabar com o Bolsa Família, o povo se está vendo terminar o dinheiro de compra de alimento, o PA, o povo está vendo terminar o dinheiro, sabe, do financiamento da agricultura familiar. O povo está vendo vários programas sociais diminuírem, inclusive o mais grave dele, que é o desemprego e o aumento do salário mínimo. Para mim, foi extraordinário. A generosidade do povo brasileiro é extraordinária, e você deve ter visto a foto do Stucker, sabe, da quantidade de lembranças que eu ganhei nessa viagem. Eu já estou organizando... Eu já estou organizando a próxima para Minas Gerais. Eu pretendo viajar no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no Vale do Aço, no Vale do Rio Doce e para o norte de Minas Gerais. E depois eu pretendo fazer uma no sul do país e uma no norte do país. São Paulo, o senhor não vai fazer também? Em São Paulo, antes da gente fazer a caravana, nós estamos estabelecendo uma viagem no cinturão vermelho de São Paulo. Ou seja, eu na verdade quero recorrer à periferia de São Paulo, quero visitar Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano, Diadema, Osasco, Guarulhos, Campinas, ou seja, a grande São Paulo. É preciso fazer uma visita rápido nela, porque é um público, sabe, que já foi muito petista, já esteve muito próximo de nós. Antes de entrar para o interior, eu quero dar uma conversada com o nosso povo da periferia de São Paulo, junto com o companheiro Marinho e junto com os deputados estaduais, junto com os vereadores e deputados federais de São Paulo. Mas agora eu tenho que fazer tudo isso até março, até abril. Eu quero percorrer, ainda fazer uma no centro-oeste, eu quero fazer uma no norte do país, eu quero fazer uma aqui em São Paulo, quero fazer uma no sul do país, e depois eu quero voltar a viajar ao Brasil para que a gente possa, sabe, olhar no olho do povo e assumir compromisso com esse povo para poder dizer para eles claramente que o Brasil não merece passar o que está passando. O Brasil pode ser melhor, o Brasil pode crescer, o Brasil precisa apenas acreditar no próprio Brasil. E quando eu falo isso, Paulo, eu falo, sabe, com a experiência de alguém que, quando pegou o Brasil em 2002, as pessoas diziam que estava quebrado, que não tinha jeito, que tinha desemprego, que tinha inflação, que tinha muita dívida externa, e nós provamos que é possível consertar esse país quando a gente resolve cuidar das pessoas que mais precisam do Estado brasileiro. São as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, as pessoas que precisam do papel do Estado. Inclusive aquelas pessoas que sabem que o Estado não pode ser um Estado empresário, mas o Estado tem que ser um Estado indutor do crescimento econômico e indutor do investimento. E aí tem uma palavra-chave chamada credibilidade, Paulo. Se o governante não tiver credibilidade perante os atores sociais de uma nação e ninguém acreditar no que ele fala, nada vai acontecer. É por isso que eu acho que a credibilidade ela será dada por alguém que será eleito livremente pelo povo, e esse alguém então pode fazer as propostas da retomada do crescimento, da geração de emprego, da distribuição de renda outra vez e de política de inclusão social, que é o que faz o país voltar a crescer e faz as pessoas viverem melhor. Presidente, o senhor falou uma ideia importante, eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouquinho, que a ideia de, na vitória, no primeiro ato do governo, a ideia de um plebiscito revogatório para eliminar toda essa discrepância que foi aprovada agora. Olha, Paulo, nós temos um problema, isso tem que ser aprovado pelo PT ou pelo Congresso Nacional, mas qual é o problema? Veja, é que o governo aprovou uma série de medidas que criam dificuldades para quem ganhar as eleições, sobretudo a emenda constitucional que limita os gastos por 20 anos. Ora, nenhum governo tem o direito de definir gastos por 20 anos e nem limitar os gastos por 20 anos. É preciso que cada governo que entre tenha autonomia em função dos votos que recebeu, de decidir qual é a política que ele vai fazer para o país. Porque, veja, não tem como você melhorar a educação, não tem como você melhorar a saúde, não tem como você fazer mais escolas técnicas, não tem como você fazer mais universidade se você não tiver recursos. E você também tem que levar em conta que você pode
ter o Estado como investidor, como aquele que vai alavancar, como aquele que vai ajudar, como aquele que vai dar credibilidade. Eu estou convencido que se a gente ganhar as eleições, você tem que fazer uma discussão sobre a necessidade, sabe, de uma constituinte revogatória para que a sociedade te dê autorização para você fazer as mudanças que você precisa para que o país possa voltar a crescer. Eu fico sempre imaginando, Paulinho, que o Brasil é um país de 207 milhões de habitantes. Esse país, para crescer, tem que acreditar apenas no seu povo. E para ele crescer, esse povo tem que trabalhar e tem que receber salário. E o Estado tem que ter política de inclusão ao mesmo tempo para ajudar os mais pobres e política de indução para que os empresários voltem a acreditar, voltem a investir, para que o dinheiro estrangeiro possa voltar para cá, não para comprar ativos prontos, mas para construir ativos novos que possam gerar novas oportunidades de trabalho, que é para isso que as pessoas querem, sabe, viver num país, trabalhar e viver dignamente e construir a família. Por isso, um referendo reconvocatório é necessário para a gente conquistar credibilidade da sociedade para fazer as mudanças que tem que ser feitas. Porque senão, ou seja, você imagina, do jeito que caiu a economia brasileira, eles dizem, vai voltar a crescer o ano que vem, mas quantas pessoas já estão, sabe, desabrigadas, quantas pessoas já estão morando na rua, Com qualquer um, o senhor está na frente do primeiro ou no segundo turno. Agora a gente vive uma situação meio esquisita, porque o senhor falou muito bem que o povo todo olha para o que esses caras estão fazendo e tem profunda aversão, profundo sentimento de repulsa a tudo que esses golpistas estão fazendo. Mas a gente não vê isso se traduzir em mobilização, em manifestação, em greve, tirando a greve geral, a grande greve geral que houve em abril. Quer dizer, nós vamos ter que carregar esse karma do Temer até 2018. Por que o senhor acha que o povo não está saindo à rua, não está em grandes mobilizações, para tirar um governo que o povo nas pesquisas está dizendo que não aguenta mais e não quer nem ver pintado de amarelo, de cor da abóbora, do que seja? Como é que o senhor avalia isso? O senhor que tem uma sensibilidade aguda para a questão popular? Olha, é por sabedoria. Esse comportamento do povo é o comportamento que faz com que a gente tenha que admitir que o povo é muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. Ou seja, tem meia dúzia de pessoas que se auto-intitulam formadores de opinião pública, achando que sabem mais do que o povo. Na verdade, por que o povo não está se mobilizando? Primeiro, porque o povo sabe que para ter eleições diretas antecipadas, você tem que aprovar uma medida, uma emenda constitucional, mudando a regra do jogo. E todo mundo sabe que nós não temos voto para isso. Todo mundo sabe disso. Então, todo mundo sabe que vai ter que se esperar até 2018. Vai ter que se esperar até 2018 porque não há correlação de força capaz de permitir que você tenha uma mudança na Constituição brasileira. Então, o povo está se preparando para isso. O povo está se preparando para, na sua sabedoria, no momento certo, fazer as coisas que tem que fazer. Uma outra coisa é que quando você tem muito desemprego, você tem uma diminuição na quantidade de greves. Isso é histórico na relação capital e trabalho, na existência do movimento sindical. E eu acho que o povo brasileiro, nesse momento, ele sabe da fragilidade do governo, ele sabe da fragilidade dos partidos políticos, ele sabe da fragilidade das instituições. Tá? E o povo, na verdade, ele está angustiado, porque a única coisa que o povo deseja é alguém que dê esperança, é alguém que diga que as coisas vão melhorar, é alguém que diga que a economia vai voltar a crescer, é alguém que diga que vai voltar a ter emprego outra vez. É por isso que nós do PT resolvemos abrir um debate aberto pela internet para que todo mundo diga claramente o que eles querem que aconteça nesse país. E a gente não pode esperar que as coisas comecem a acontecer somente em 2018. O povo quer comer amanhã, o povo quer trabalhar amanhã, o povo quer melhorar de vida a partir de amanhã. Ora, e esse país vinha andando bem até que houve esse contraponto. Por isso, eu acho que nós temos que saber que o povo sabe
que na correlação de força que nós estamos vivendo, sabe, nós não conseguiremos fazer as mudanças necessárias para que a gente possa antecipar o processo eleitoral. É por isso que o povo, sabe, está de muita paciência, sabe, esperando chegar 2018. Presidente, eu queria que o senhor comentou outro dia sobre essa conversa daquele general Mourão e depois do general Vilas Boas, envolvendo a questão da intervenção militar. Isso tem a ver, claro, com essa situação de fraqueza política que a gente vive hoje. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor entende isso aí? Olha, eu penso que as Forças Armadas, os comandantes têm claro qual é o papel das Forças Armadas estabelecido na Constituição. Vez ou outra você tem uma pessoa que faz um discurso fora da curva, dizendo uma coisa a mais, normalmente o comandante repreende e normalmente as coisas voltam à normalidade. É importante lembrar, Paulo, que quando eu cheguei na presidência em 2003, os soldados brasileiros, os recrutas, eles tinham que ser liberados 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para almoçar. Tinha soldado que não tinha coturno. O batalhão de engenharia do nosso exército estava falido. A aeronáutica estava com mais da metade do seu avião encostado. O avião presidencial chamava Sucatão e o reserva chamava Sucatinha. Tá? Eu fui visitar a Antártica, fui ver o navio que era o nosso laboratório de pesquisa lá, era uma vergonha de tão pequeno. E eu sinceramente achei que era de bom tamanho a gente recuperar as Forças Armadas brasileiras, porque as Forças Armadas recuperadas, bem preparadas, bem armadas, elas seriam, e bem treinadas, e de barriga cheia, elas serão um garante para a paz nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados chamado Brasil. Até porque o Brasil não pode ser mais frágil, mais fraco militarmente que o Chile, não pode ter mais fraco do que a Colômbia, não pode ter mais fraco do que a Venezuela. Nós temos que ter uma Forças Armadas do tamanho da nossa grandeza, preparada, sabe, não só intelectualmente, mas preparada com armas para poder garantir a tranquilidade do povo brasileiro. E eu acho que acabou o tempo em que se fazia discurso achando que o inimigo está aqui dentro. Ou seja, aqui dentro nós somos 207 milhões de brasileiros que queremos consolidar a democracia, queremos construir e fortalecer a democracia, e se há problema, nós resolveremos no debate da democracia. Não é os militares que vão resolver, não é a igreja que vai resolver, sabe? Quem vai resolver isso, na verdade, é o fortalecimento do processo democrático que se dá através dos partidos políticos. Mas os partidos não prestam, mas os partidos não sei das contas. Vamos lembrar que o resultado das eleições de 2014 representa a cara do Congresso que nós temos hoje. A sociedade brasileira, quando ela foi votar em 2014, ela tirou essa fotografia que nós temos no Congresso Nacional. E não adianta a gente achar que vai melhorar xingando eles. A gente vai melhorar se melhorar o comportamento do povo brasileiro nas próximas eleições. Até porque votar em gente que tenha caráter, votar em gente que seja honesta, votar em gente que tenha compromisso. É assim que a gente muda o país. Sabe? Eu sei que a gente, sabe, está vivendo dificuldade, mas é importante. É importante a gente ter uma imprensa democrática que não minta todo dia para a sociedade brasileira como mente a nossa imprensa. Eu sei o que eu passo todo santo dia. Eu sei que eu já tive 59 capas de revista contra mim. Eu sei que eu já tive não sei quantas horas de Jornal Nacional, não sei quantas horas de todos os jornais. O que essas pessoas não compreendem, Paulo, é o seguinte, é que mais do que deles, eu dependo de uma relação construída há 40 anos com o povo brasileiro. E esse povo me conhece. Ele me conhece do chão de fábrica. Ele sabe que eu moro no mesmo lugar desde 1975, quando eu fui para São Bernardo. Eu moro ali, a 1000 metros do sindicato. Então ele sabe. Eu já fui condenado por um apartamento que o juiz Moro disse que não é meu e sabe que não tem dinheiro da Petrobras, mas eu fui condenado. Eu estou sendo julgado agora por um terreno, sabe, que não é do Instituto, que o Instituto não comprou, e eu estou sendo julgado agora por isso. Eu nem diretor do Instituto sou apenas presidente de honra. Daqui a pouco vai vir uma chácara que não é minha, daqui a pouco vai vir viagem para a África, vai vir viagem para a América Latina, sabe? Quer dizer, essas mentiras está cansando a sociedade brasileira.
basta ver que o Moro, na última pesquisa, a rejeição dele vem subindo, né? Porque não está dando mais. Só falta acusar o senhor agora de ter comprado a Lua. Não, e o que é grave é o seguinte, é que um juiz não pode ficar tomando decisões via pesquisa de opinião pública. Se essas pessoas querem ouvir a opinião pública para tomar suas decisões, essas pessoas que larguem a toga, essas pessoas que larguem as suas funções, entre num partido político, ou crie um partido político e seja candidato. Aí sim ele pode se preocupar com pesquisa de opinião pública. Um juiz, na hora de votar, o que vale são os autos do processo e a prova. É assim no mundo democrático e é assim que deve ser no Brasil. Agora, quando a justiça se submete à imprensa, pactua com a imprensa, sentença, pactua com a imprensa, manchete, onde as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais, isso não vai dar certo. O Alberto Miras, inclusive, queria falar sobre isso. Se o senhor for eleito no ano que vem pela terceira vez presidente da República, qual vai ser o seu primeiro ato no dia 1º de janeiro de 2019 para devolver a esperança para esse povo? E qual vai ser a relação com a mídia? A mídia vai continuar com esse monopólio? Vai continuar do jeito que está? Olha, primeiro, é muito difícil dizer qual será o meu primeiro ato. O primeiro ato será assinar minha posse. Porque senão não poderia tomar posse, obviamente. Mas durante o processo de campanha, nós vamos poder apresentar um programa e algumas coisas que eu pretendo fazer. Você sabe que eu não sou de pegar ninguém de surpresa, de fazer novidade, de anunciar coisa na calada da noite. Cada brasileiro vai saber o que eu pretendo fazer nesse país. Cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada pessoa idosa vai saber o seguinte: o que vai acontecer na economia, qual será o papel do Estado, qual será o papel do Banco do Brasil, qual será o papel da Caixa Econômica, do BNB, do BADA, qual será o papel de todos os bancos públicos, qual será o papel de uma empresa como a Petrobras, sabe? Qual será o papel das empresas públicas brasileiras no desenvolvimento do país? E qual será o papel do governo? Todo mundo vai saber. Todo mundo sabe que eu não sou, sabe, de fazer treino escondido como fazem alguns técnicos. Eu sou que nem o Carlyle do Corinthians, ou seja, abre o jogo, todo mundo sabe quem vai jogar com uma semana antes. Vai ser assim. E todo mundo sabe que é assim. Até porque eu não vou ser eleito para governar. Eu vou ser eleito para cuidar do povo brasileiro e para cuidar do Brasil. Essa é uma coisa. A segunda coisa, Roberto, com relação à imprensa. Veja, eu já provei ao mundo e já provei ao Brasil de quem tem pouca gente mais republicana do que eu nesse país. Tem pouca gente mais republicana do que eu, que trato todo mundo igual, que respeito todo mundo, que sou civilizado, todo mundo sabe como é que eu me comporto. Agora, o que não é possível é que a imprensa brasileira, ela age como se fosse um partido político. Não são os partidos que fazem oposição, é determinados setores da imprensa. Determinado setor da imprensa que se comporta como se fossem donos do Brasil. Só eles sabem da coisa, só eles dizem quem é bom, quem não é bom. Sabe, não é possível que novas famílias continuem mandando na comunicação brasileira. É preciso democratizar. Democratizar. Daqui a pouco eles vão dizer, não, porque o Lula quer fazer na imprensa brasileira o que tem em Cuba, na China. Não, eu quero fazer como na Inglaterra. Eu quero fazer como na Alemanha. Eu quero fazer como nos Estados Unidos. Eu quero que os meios de comunicação tenham posição política no editorial, mas na notícia sejam honestos e verdadeiros. Não mintam à sociedade brasileira. Então é assim que eu quero trabalhar. Democratizar os meios de comunicação. Facilitar a vida da televisão para as universidades, facilitar a vida das rádios comunitárias, que parecia que estava tudo bem, mas não está bem, porque só algum grupo se apodera de muitas rádios comunitárias. Ou seja, então eu tenho na cabeça que nós vamos ter que convocar uma grande conferência nacional. A Globo será convidada, o SBT, a Record, a Bandeirantes, todas as rádios serão convidadas para participar de uma grande conferência para a gente
decidir como nós vamos democratizar os meios de comunicação no nosso querido Brasil, para que o Brasil, sabe, efetivamente chegue ao século XXI democratizado. Não é possível. Isso foi uma falha dos governos anteriores, do seu governo, do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, não ter sido mais enfático nessa questão da democratização dos meios de comunicação, presidente? Não, você sabe que você vai evoluindo. Tem hora que você acredita numa coisa, as pessoas sempre dizem, não, falta um almoço, falta um jantar, vai jantar com alguém, vai tomar café com alguém, vai, sabe, e na verdade não resolve. O que resolve, na verdade, é a gente criar consciência na sociedade que os meios de comunicação existem para informar a sociedade corretamente. E que o grande censor dos meios de comunicação, na televisão é o telespectador, no rádio é o ouvinte e na imprensa é o leitor. Graças a Deus a gente tem hoje a internet, que ela permite que o cidadão não apenas receba a notícia, mas ele possa interagir com a notícia, ele possa dizer o que ele pensa da notícia, e hoje a sociedade já não está mais tão dependente. Eu acho que nós erramos. Eu faço a minha culpa, porque eu fui fazer a conferência de comunicação em 2009, preparamos um projeto, deixamos para que a companheira Dilma desse entrada, não sei por que não foi possível dar entrada no projeto, o projeto não entrou e nós só vimos até agora os meios de comunicação piorar contra o governo, fazer mais críticas contra o governo. Eu até achei que o preconceito era contra o Lula por ser nordestino, por não ter diploma universitário, sabe? Mas depois, quando foi a Dilma, eles pioraram, foram muito agressivos contra a Dilma. Ou seja, a ponto de contribuir para derrubar a Dilma, porque, na verdade, eles passarão para a história, sabe, como as pessoas que ajudaram o golpe militar de 64 e ajudaram os golpistas em 2016. Eles sabem disso. Uma questão que está todo mundo colocando. Existe a possibilidade do senhor ter pedido de disputar a presidência da República. Nós sabemos disso. O senhor acredita no... Como é que o senhor vê essa discussão? Como é que o senhor acha que o partido deve reagir a isso? Ou o partido não pode falar isso? Como é que o senhor vê? Não, eu penso... você está perguntando para mim o seguinte, ou seja, você vai jogar bola Corinthians e Santos, ou Corinthians e São Paulo, se você perder, o que você vai falar no vestiário? Não, primeiro vamos jogar. Como sempre, meu horado. Primeiro vamos jogar. Veja, primeiro vamos jogar. Você veja uma coisa, o Maradona marcou um gol de mão, quando foram perguntar para ele, ele disse, a mano de Deus. O coitado do João marcou um gol, a bola bateu na mão dele, ou seja, ele está sendo crucificado até hoje. Não é o primeiro gol de mão, nem é o último. Todo mundo sabe disso. Então, na política é assim, eu primeiro queria reiterar o seguinte, eu duvido que os meus acusadores tenham uma prova de erro e de ilícito da minha vida. Eu quero que eles provem a minha culpa, porque eu já provei a minha inocência. Por isso eu estou convencido que eu serei candidato se chegar no momento o PT entender que eu devo ser. Sabe? Se acontecer uma desgraça qualquer, vamos pensar depois que acontecer. Sabe? Mas eu estou trabalhando nesse momento, me preparando, que se for necessário, eu estarei candidato pelo PT e pelos nossos aliados. Ainda tem muita conversa, é muito cedo, eu não posso estar preocupado com isso agora, mas eu se for necessário, até porque eu tenho consciência que tem pouca gente que tem credibilidade e tem autoridade para assumir compromisso de consertar esse país como eu tenho. Fazer esse país ser respeitado no mundo, fazer esse país ser respeitado na América do Sul, ser respeitado nos Estados Unidos, ser respeitado na Europa, na China, na Índia, na África, fazer esse país ser generoso com o seu povo, fazer recuperar a autoestima do povo brasileiro, fazer o povo brasileiro acreditar que ele é brasileiro e não desiste nunca. Sabe? É isso que eu estou convencido que eu tenho que fazer. Por isso eu vou me preparar para disputar. Sabe? Se acontecer alguma coisa,
No dia que acontecer, você me telefone, a gente faz uma entrevista e eu digo o que vai acontecer. Você entra com plantão. Sabe? Presidente. Mas eu tô... Eu também até na foto, você ouviu o recupero que ele falou. Antes todo mundo queria tirar foto com o Lula. Agora quando o Temer aparece, o pessoal sai fora. O pessoal sai correndo, ninguém quer tirar foto com o Brasil. Mas veja engraçado uma coisa que é importante a gente recordar. Em 2010, na campanha da Dilma, não teve no território nacional nenhum candidato que fizesse qualquer propaganda contra o Lula. É importante lembrar que aqui em São Paulo, o Serra era candidato contra a Dilma, ele começou a campanha com uma fotografia minha dizendo que era meu amigo. Tá? Então... Só tinha um monte de amigos, né? Não, mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É que eu aprendi na vida uma coisa. Primeiro, eu sou uma pessoa que gosto de me relacionar com outras pessoas. Eu acho que a nossa relação de ser humano é uma coisa química, você tem que ser agradável com as pessoas, você tem que gostar das pessoas para as pessoas poderem gostar de você. Eu duvido que esse país venha... Agora eu quero criminalizar o meu governo. Quero dizer que fazer medida provisória é um crime. Querem dizer que viajar é um crime. Sabe, não, sinceramente, olha, eu quero dizer para vocês aí, meu querido Ricardo, meu querido Paulo Roberto, é o seguinte, vocês estão diante de um cidadão que lutou muito para conquistar o direito de andar de cabeça erguida. E não baixo a minha cabeça, e quem quiser me derrotar vai ter que lutar muito. Porque eu estou com 72 anos, vou fazer em outubro, se quiser me dar um presente, por favor, dia 27 de outubro, eu faço 72 anos, mas estou com a vontade de brigar de um menino de 30, tá? Então eu quero que as pessoas saibam que eu tenho uma paixão, tá? Uma paixão, na verdade uma tesão por esse país enorme, sabe? E eu não me conformo do Brasil ter alcançado um patamar extraordinário e ter voltado à desgraceira que nós estamos vivendo hoje. Eu não me conformo de ver criança pedindo esmola na rua outra vez. Eu não me conformo de pessoas desistindo da escola porque não pode mais pagar, porque não tem mais os fiéis. Eu não me conformo das pessoas estarem com dificuldade de ter o que comer. Eu não me conformo. Eu, sinceramente, não me conformo. Esse país não precisa ser assim. Sabe, as pessoas mais ricas têm que saber, sabe, que os mais pobres têm direito nesse país. Sabe, é preciso de uma vez por todas a gente, sabe, fazer todo mundo entender quanto os pobres crescerem um pouco mais, a classe média vai crescer um pouco mais, a classe média alta vai crescer um pouco mais, e o rico vai ter certeza de que vai continuar ganhando dinheiro, porque o povo vai estar podendo trabalhar, vai estar ganhando, vai estar comprando, vai estar consumindo. É esse país que eu quero construir. Garantir oportunidade na educação para todos. Eu não quero tirar ninguém mais rico da universidade. O que eu quero é que as pessoas tenham oportunidade de fazer o Enem, o vestibular no mesmo banco que passa o melhor. Né, para a gente saber efetivamente que não é o dinheiro que torna pessoas inteligentes. Inteligência não é isso, não. Sabe? Então, o que eu quero é garantir oportunidade para todos. Presidente, eu fui advertido aqui pela sua assessoria de que o senhor tem outros compromissos, o senhor é muito requisitado. Eu queria... Vocês que da outra vez eu quero ir diretamente no estúdio para que vocês possam frente a frente, olho no olho. Você sabe que a minha mãe, Ricardo, ela nasceu e morreu analfabeta. E a minha mãe dizia uma coisa assim: meu filho, se você quiser conhecer a verdade numa pessoa, você não presta atenção na palavra, presta atenção nos olhos. E por isso eu quero estar frente a frente com vocês, para que vocês olhem nos meus olhos, para vocês saberem, sabe, quem é que mente nesse país, se sou eu ou quem me acusa. Eu quero que vocês sintam isso. Estão sempre abertas, a hora que o senhor puder, a hora que o senhor quiser. O programa Contraponto aqui está com os microfones, com a nossa imagem no Facebook, bom, enfim, a hora que o senhor quiser vir aqui, tá bom?
Muito obrigado, presidente Lula. Um abraço a todos vocês.